E aí, de fato, essa perspectiva se altera, né? Deixa de ser um corpo físico e caminha-se para um ambiente virtual. E aí, esse corpo virtual vai ganhando alguns temperos especiais, né? Que são as personas, que são as personagens, que são, sei lá, um avatar, enfim, né? Então, quem é o Fábio no Instagram, quem é o Fábio no Facebook, quem é o Fábio na vida real. Então, você trabalhar com organizações né? Também há essa dificuldade maior. E aí a gente tem estudos de brand persona, que é construção da marca numa pessoa mesmo, né? E como isso. Aí a gente tem os formadores de opinião que hoje recebem o título de influencers, enfim, né? Eu acho que influencers é muito parecido com a minha época, nós tínhamos os promoters, né? Então a balada X tinha os promoter Y, Z. Nem sei se isso existe ainda, né? Vocês aí que são mais jovens, talvez isso até exista. E aí eu me lembro só assim, ainda enquanto jovem, trabalhava no Habib's, eu consegui juntar uma graninha, porque lá também, quando a gente trabalhava no Habib's, não tinha tempo para gastar. E aí eu falei, eu vou fazer uma viagem e tal, e decidi ir pra Europa, e dei um rolê na Europa, alguns países, enfim. E eu tava, acho que na época, no segundo ano de RP, e eu tava em Salamanca, uma cidade universitária lá da Espanha, né? E inclusive tem a Universidade de Salamanca, que é extremamente respeitada. Bom, são duas coisas paralelas. Uma que eu visitei a biblioteca da universidade, era um domingo, estava lotada, né? Completamente divergente do que existe no nosso país. Mas enfim, isso é só uma observação. E aí eu caminhando assim por uma rua que tinha alguns pueblos, né? Assim, e aí perdão, alguns pubs, e aí dentro de um pub tava assim, necessita, né, necessita de relações públicas e tal. E eu fui perguntar o que era a vaga, e a vaga era essa questão distorcida de fato, um promoter ali para aquela balada, enfim, assim por diante. Mas voltando aqui para a organização, né, então significa o quê? Que quando o homem junta esforços com outros homens, né, surge a organização. O homem, como ser social, necessita do seu semelhante para satisfazer suas necessidades e completar-se, o que se possível mediante uma interação de pessoas que buscam alcançar resultados pela conjugação de esforços. Então, é uma autodependência de organizações e as organizações são geridas e só são funcionais para atender às nossas necessidades e anseios. E aí pode até falar de Maslow para falar sobre necessidades básicas, né? Que é a necessidade de sobrevivência. A gente precisa do outro homem para que o conjunto de outros homens rodem a outra organização e possa rodar essa sociedade hoje administrada pelo capitalismo. Organizações e instituições, então o que Margarida, é bom ressaltar que a aula inteira é embasada nos preceitos, né, da Margarida Kunsch. Organizações e instituições. A organização, então, é o ato efetivo de organizar, função administrativa, e agrupamento planejado de pessoas que desempenham funções e trabalham conjuntamente para atingir objetivos comuns. E aí a organização ela só consegue ser organizada porque ela detém de um planejamento de tarefas pensadas. Então, dentro da organização, o homem tem a sua funcionalidade, né? Ele cumpre a sua função dentro da organização para o quê? Para que ele e outros desempenhem o seu trabalho, atingindo-se assim objetivos e metas que são duas termologias que acompanham muito a questão do planejamento. Lembrando que, assim, a grosso modo, só para
só um parênteses, né? Então, assim, o meu objetivo é me formar em relações públicas. As minhas metas são mínimo de nota 8 em todas as disciplinas, né? Ou passar em todas as disciplinas, né? O conjunto de metas vai fazer com que você atinja o seu objetivo. Agora, esse objetivo dentro da organização precisa partir do comum ou da comunhão. O que isso significa? Que todos precisam comungar desse mesmo anseio. Bom, organização vem de organon, do grego, né, que significa um órgão, né? Margarida Conchabate, que é esse organismo vivo, porque ele é feito por pessoas, formado por pessoas, ele vive numa constante processo de atualização. Pode ser uma empresa, uma instituição, uma entidade, é um empreendimento humano que busca maximizar os resultados e minimizar as eficiências, né? E é um instrumento pelo qual um ato é executado para um determinado fim, né? Para uma determinada funcionalidade social. Um conjunto de órgãos funcionando formam um sistema. Bom, ai meu Deus, será que eu entendi? Aí a gente pede ajuda para Chiavenato, né, que é da administração, extremamente conhecido, autor que eu indico super para quem está iniciando aí nesse processo de relações públicas, vale muito, muito a pena mesmo. Vamos lá, organização, comunidade ou entidade social, na qual pessoas interagem entre si para alcançar objetivos específicos. Nesse sentido, a palavra organização denota qualquer empreendimento humano moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos. E 2. Organização como função administrativa significa o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração, além de estabelecer relações entre eles e atribuições de cada um deles. Então, acho que a Venato consegue resumir tudo isso para a gente de uma maneira muito inteligente. Nesse momento aqui, eu confesso que eu estou gravando a aula, mas eu parei de assistir a live do Luiz Alberto para continuar a gravação da aula. Tinha gravado o primeiro vídeo e agora estou gravando o segundo. E que live sensacional, extremamente importante para o nosso debate sobre opinião pública. Esse Opiniões Voláteis, a gente conseguiu presentear todos os alunos do curso no semestre passado, né, no Concentra. Ele veio como atração principal. O professor Luiz Alberto é referência internacional da nossa área e ele ponderou muita coisa sobre a verdade, sobre a pós-verdade e coisas que estão aí inseridas no nosso cotidiano. E acho que o mais importante disso é sempre buscar outras fontes, né? Não acreditar de fato somente naquilo que um veículo fale ou que um formador de opinião uh, exalte, enfim, né? E ele mesmo fala, né, de quanto a opinião pública é volátil. E a Letícia acabou de mandar o vídeo aqui, eu tô mega curioso para saber o que ela gravou aqui no meio. Vou dar uma pausinha aqui rapidinho na aula. Sensacional, Luiz Alberto mandando abraço para o Niso, coraçãozinho, né? Cara, é fora do comum. Parabéns, Lê. Sensacional aí. Bom, e aí a gente vai de fato pro planejamento. O que a Margarida Kundt diz, né? Que planejamento, antes de qualquer coisa, antes de qualquer consideração, ele precisa ser entendido como um ato de inteligência, porque ele tem a precedência. Isso significa que ele precede qualquer outro ato administrativo dentro da organização, se de fato a organização quer atingir com êxito e efetividade as suas metas e seu objetivo. Então, é preciso considerá-lo, sobretudo, como um ato de inteligência, um modo de pensar sobre determinada situação ou realidade, enfim,
como um processo racional, como um processo lógico, que pressupõe estudos e questionamentos, diagnósticos, tomada de decisões, estabelecimento de objetivos, estratégias, alocação de recursos e outros. Seguindo nesse sentido, planejamento é uma das funções administrativas e das mais importantes, que permite estabelecer um curso de ações para atingir objetivos pré-determinados, tendo em vista, sobretudo, a futuridade das decisões presentes, a fim de interferir na realidade para transformá-las. Então, isso significa que esse ato inteligente é quem vai nortear aquela organização para que busque maximizar os resultados e minimizar as deficiências, no sentido que exista uma racionalidade dos recursos e uma decisão lógica. Portanto, planejar é o processo de construir a realidade com características que se deseja para a mesma. É interferir na realidade para transformá-la numa direção claramente indicada. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Foi muito sadio, foi muito produtivo. Eu espero que de fato vocês estejam entendendo e que a gente esteja nessa crescente importante da profissão de relações públicas, e para vocês começarem a imaginar o tamanho da responsabilidade que essa profissão nos traz todos os dias, né? No sentido de, quando eu estou falando de organização, eu dependo de pessoas, públicos, homens, agrupamentos, grupos, e aí nisso tudo eu tô falando da sobrevivência social. É pela sobrevivência social que iremos construir ou trabalhar a manutenção de imagens por meio da criação de identidade de organizações no nosso dia a dia, nesse contexto que a gente vive hoje. Bom, espero que vocês tenham curtido também a live aí do Luiz Alberto, foi indicação minha pro Conherp. A Marilisa abraçou com muito carinho essa ideia. Luiz Alberto, hoje, na época boa aí do Santos, ele era o Robinho ou o Neymar da nossa profissão, assim, né? Atuando no Brasil com reconhecimento em todo o planeta Terra. Ele tem uma ligação muito forte também com o ambiente político, comentarista da Record, enfim. E o Luiz Alberto conhece até meu filho, o Vicenzo, né? No comecinho do ano a gente se encontrou lá em São Paulo e a gente teve esse bate-papo, enfim, assim por diante. Pessoal, obrigado por tudo. Eu tô louco para que a gente faça um encontrão, para que eu tô precisando de pessoas. RP, assim, nesse distanciamento tá deixando todo mundo tanto quanto carente, mas eu espero muito em breve mesmo, que a gente possa aí estar juntos e fazer um balanço, tudo que aconteceu no isolamento, como foi. E bora de RP em ação, vamos tentar divulgar mais alguma coisinha entre hoje, amanhã e depois. Um beijão para vocês, um forte abraço e boa quinta-feira a todos.